Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. O meu nome é Miriam Anitta. Estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Jaqueline Teixeira que se chama Com Descrição. É um texto escrito para o Manancial, que é um livro produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida. Eu não escrevi o texto, foi a irmã Jaqueline Teixeira, então o que é que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então, antes de iniciarmos com a nossa oração, eu vou pedir o que tenho pedido todos os dias, vou pedir todo o ano. Os nossos devocionais são tão curtinhos, né, irmãos? Não demoram mais que 10 minutos, exageradamente chegam a 15 minutos. Mas são palavras muito importantes, porque são escritas através do texto bíblico. Eu peço então, encarecidamente, compartilhe essa palavra, que as pessoas, se pelo menos não têm nenhuma intimidade com a palavra de Deus, elas vão ouvir o texto e a palavra de Deus não volta vazia. Então peço aos irmãos, peço a todos que se inscrevam, que compartilhem, que acionem o sininho, que comentem, que interajam, né, com o nosso devocional. Para quê? Para que outras pessoas sejam comunicadas que a gente está fazendo esse devocional, tá bom? Então vamos orar? Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus que nós possamos compreender aqui esse texto e possamos agir com descrição, que possamos saber a hora exata de entrar e a hora exata de sair. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nosso texto está em Mateus, nós vamos ler o capítulo 12, do 9 até o 21. E diz assim, ó. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e, num sábado, essa cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito, nos sábados, fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele, sobre como lhes tiraria a vida. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça o vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Amém? Então, o texto chama-se Com Descrição, e o versículo escolhido, aliás, são dois, o 15 e o 16, que diz assim: mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Ora, as pessoas que assistiram lá Jesus curar aquele homem, lá na sinagoga, ficaram assim encantadas, ficaram maravilhadas com o milagre e reconheceram em Jesus Cristo o poder de Deus. É lógico, né? Ele curou aquele homem. No entanto, assim, os religiosos, né, para variar sempre, os religiosos se sentiram ameaçados e afrontados por não conseguirem proibir Jesus de fazer o bem. Eles não queriam que ele fizesse o bem no sábado, né? Queria que ele guardasse a lei mosaica, esquecendo, né, que uma pessoa é muito mais importante do que qualquer outra regra. E aí, como Jesus não deu bola e Jesus fez o que tinha que fazer, que era curar o homem, porque ele tem compaixão das pessoas,
aqueles homens lá ficaram com raiva e começaram a pensar como que eles iam fazer para matar Jesus. E como Jesus não é bobo, ele sabia de tudo, né? O que ele fez? Ó, saiu dali e foi embora para outro lugar. Então ele não correu, não se esgueirou, não, ele simplesmente saiu dali. Não foi uma fuga, mas foi uma decisão que ele fez com discernimento, porque Jesus Cristo sabia que a hora certa de fazer as coisas e a maneira de entregar sua vida não tinha chegado. Então, a hora certa para o sacrifício pela humanidade ia chegar, e não era aquela. Então Jesus foi embora dali. E aí um montão de gente, logicamente, seguiu Jesus, né? Um monte de doentinho. Por quê? Porque eles queriam ser curados. Mas Jesus falou para eles, olha só, sejam discretos. Não fica aí pondo no diário oficial, no diário popular, no todo jornal da cidade. Sejam discretos, porque eu não quero, assim, muita publicidade. Então, a gente tem que lembrar que a discrição era uma característica de Jesus, né? E nesse episódio que a gente acabou de ler, ele estava sendo mais uma vez discreto e ensinando pra gente a sermos discretos também. Discrição é uma forma de proteger o que é privado. É uma forma de fugir da exposição desnecessária, né? Não ficar na mídia toda hora. A discrição também é exigida da gente para proteger, muitas vezes, o próximo. Quem aprende a ser discreto se torna uma pessoa confiável, respeitada e vista como sábia. Porque não fica expondo tudo, né? Fica tudo aberto. Não. Aí a pessoa fala, não, eu posso confiar naquela pessoa porque ela não vai abrir o bocão, né? Então, ser discreto pode ser um desafio. Porque não é fácil não, né? Às vezes a gente quer contar tudão. Mas não pode não. Jesus nos ensina a sermos discretos. Se você não consegue, se você tem dificuldade, peça a Jesus Cristo sabedoria para ser como Ele e perceber o momento certo de falar, o momento certo de calar, o momento certo de sair de cena e se recolher, tá bom? O nosso manancial termina assim, ó. Ore e peça ao Senhor que lhe mostre uma maneira de ser discreto hoje. Fala, Jesus, me dá uma ideia nova para eu ser discreto. Como é que eu posso fazer isso? E Ele vai te ajudar. Bom, termino, né, deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que com descrição, esse aprendizado novo, né, que nós temos que exercitar, mas quando a gente aprende as coisas que Jesus ensina, pra gente o abraço dá super certo, muito certo. Quero que você também se lembre do nosso versículo de hoje, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou me despedir com a frase do Tozer, que diz: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.